Meu nome é Mário, faço parte e vem, né, junto aqui com a espiritualidade, né, nos auxiliando cada dia mais, aproveitando esses momentos e essas tecnologias para passar um pouco, né, do que a gente entende sobre a doutrina, sobre o que o Evangelho nos traz, sobre o entendimento do que o Evangelho nos traz. E esse estudo que a gente vai fazer aqui hoje é o estudo que a gente faz no sábado, né? No dia que a gente iria fazer, né? Na Casa Fraterna, nós vamos fazer ele aqui pela internet, né? Por onde o meio a qual seja mais interessante para quem quer que seja que veja. Então, no dia de hoje, no sábado no caso, nós seguimos o livro Pão Nosso, fazemos toda a sequência do livro Pão Nosso e nós fazemos também a sequência do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa sequência, claro que nós não vamos iniciar desde a introdução do Evangelho e do Pão Nosso, mas nós vamos dar a continuidade como está o cronograma a qual nos é passado. Então, no dia de hoje, nós temos no livro Pão Nosso a lição 104, Direito Sagrado, e no Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos na Instrução dos Espíritos, no capítulo 9 do Evangelho, bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. E nós estamos na Instrução dos Espíritos, a afabilidade e a doçura. Então, nesse momento, nós vamos fazer uma prece, né, para a gente acalmar nossos corações, tanto de vocês e muito mais o meu, porque isso aqui é, né, a primeira vez que a gente está fazendo e que dá um nervosinho, né? Então, vamos agradecer a espiritualidade imensamente pela oportunidade de sempre estarmos conectados ao seu ensinamento, ao ensinamento que o Cristo, sempre bondoso, nos traz a cada dia. Que eu, como instrumento de sua fé, de sua luz, eu possa ser iluminado e intuído para que essas leituras, esses estudos, esse diálogo, ele possa ser proveitoso para mim e para todos esses que escutam e veem este vídeo. Muito obrigado pela oportunidade do trabalho, dessa tarefa nova que estamos iniciando. Que assim seja. Então, vamos lá. O primeiro, o Pão Nosso, na lição 104, Direito Sagrado. Porque a vós foi concedido, em relação ao Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Isso está em Paulo, Filipenses, a carta aos Filipenses 1:29. Cooperar pessoalmente com os administradores humanos em sentido direto sempre constitui objeto de ambição dos servidores desta ou daquela organização terrestre. Ato invariável da confiança, a partilha da responsabilidade entre o superior que sabe determinar e fazer justiça e o subordinado que sabe servir, institui a base de harmonia para a ação diária. Realização essa que todas as instituições procuram atingir. Muitos discípulos do cristianismo parecem ignorar que, em relação a Jesus, a reciprocidade é a mesma, elevada ao grau máximo no terreno da fidelidade e da compreensão. Mais entendimento no programa divino significa maior expressão de testemunho individual nos serviços do Mestre. Competência dilatada, deveres crescidos, mais luz, mais visão. Muitos homens, naturalmente aproveitáveis em certas características intelectuais, mas ainda enfermos na mente, desejariam aceitar o Salvador e crer nele, mas não conseguem, de pronto, semelhante edificação íntima. Em vista da ignorância que não removem e dos caprichos que a acariciam, falta-lhes a integração
no direito de servir às verdades de Jesus, o que somente conseguirão quando se reajustem, o que se faz indispensável. Todavia, o discípulo admitido aos benefícios da crença foi considerado digno de conviver espiritualmente com o Mestre. Entre ele e o Senhor já existe a partilha da confiança e da responsabilidade. Contudo, enquanto perseveram as alegrias de Belém e as glórias de Cafarnaum, o trabalho da fé se desdobra maravilhoso. Mas em sobrevindo a divisão das angústias da cruz, muitos aprendizes fogem receando o sofrimento, revelando-se indignos da escolha. Os que assim procedem categorizam-se à conta de loucos, porquanto subtrair-se à colaboração do Cristo com Cristo é menosprezar um direito sagrado. Então vamos tentar entender um pouquinho o que esse texto veio trazer aqui para nós, que é justamente os ensinamentos do Cristo estão aí, né, para que todos nós possamos entender, e é fácil, entender ele é simples a gente entender, o porém é a gente praticar. Os ensinamentos do Cristo, eles são tão sublimes, e acabam que faz com que a gente deixe escapar pelas mãos algumas oportunidades, né? E todas essas possibilidades e tudo isso que a gente aprende no nosso dia a dia, ele é tudo um bom ciclo. Ele é um ciclo necessário para nós. Então, no final, vou pegando um pouquinho do final para depois a gente falar um pouquinho mais do início, quando a gente está como diz aqui, sobrevindo a divisão das angústias da cruz, muitos aprendizes fogem receando o sofrimento e revelando-se indigno da escolha. E mal eles sabem que justamente essas angústias da cruz faz com que a gente perceba o real, o sentimento necessário para que lá na frente a gente tenha aquele sentimento digno do Cristo. Porque o Cristo, ele passou por tudo isso que a gente passou. E ele passou com muita dignidade até chegar até aqui. Certamente, no início, a qual ainda estamos, bem no início da nossa vivência, certamente ele também sofreu algumas situações a qual ele não quis passar. Mas com muita paz, com muita paciência, nós temos a certeza de que o Cristo ele conseguiu passar por todas essas dificuldades e chegou aqui. Então, por isso, ele, enquanto estava em nosso meio, ele soube olhar para cada um e entender o sofrimento de cada um, porque certamente ele passou por situações parecidas. Então, a gente pensar que todo esse direito sagrado a qual o Cristo nos concede é justamente isso, é pensarmos e olharmos. Olha, se eu estou passando por essa situação, qual é a melhor forma de eu passar por ela? Como que eu posso fazer com que os que estão à minha volta entendam que esse sofrimento ele é passageiro e que eu posso aprender com ele? Da mesma forma, como nós estamos passando por essa pandemia, a qual estamos convivendo nesse momento, qual é a melhor forma de passar por isso? O que eu posso aprender sobre tudo isso? Eu estou aqui, dentro do meu quarto, fazendo esse estudo. O porquê disso? Amanhã, no dia do estudo em questão, a gente poderia estar em comunhão junto com os outros. Mas não, hoje estamos passando por essa situação. Eu tenho certeza que o Cristo quer que a gente entenda alguma coisa de sua missão. E tudo isso que faz com que a gente passe por essas dificuldades é, como diz ali, competência dilatada, deveres crescidos. Então, se nós temos uma competência, se a gente tem uma visão diferente do mundo, a gente começa a ter uns deveres acrescidos o nosso dia a dia. Nós teremos um pouco mais de responsabilidades na questão divina, no que o Cristo gostaria que tivéssemos. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso, desses direitos sagrados a qual a gente recebe. Então agora nós vamos passar para o Evangelho segundo o Espiritismo,
que nós estamos no capítulo 9, bem-aventurados os puros, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Nós estamos na instrução dos espíritos, no item número 6, a afabilidade e a doçura. A benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos a cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua, de ouro quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. A essa classe também pertence a esses homens, de exterior benigno, que tiranos domésticos fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõem a si mesmos. Não se atrevendo a usar de autoridade com os estranhos, que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que lhes não podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: eu sou detestado. Não basta que os lábios mamem leite e mel. Se o coração de modo algum lhe está associado, só há hipocrisia. Aquela cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ademais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Quem trouxe essa instrução foi Lázaro, em Paris, 1861. Pensando nessa afabilidade e essa doçura, a qual nos trouxeram essa mensagem, podemos pensar que realmente a gente pensar naquelas pessoas que são duas caras, que de um jeito, em como as pessoas são de um jeito, com outras são de outros. Isso é muito comum para a gente. A gente ainda tem muito disso. Se passarmos pela mesma provação em uma situação, você pode ter certeza que ali nós vamos ser de outra forma. Tanto que dentro da nossa casa espírita nós temos uma forma de tratar um ao outro. E chega lá de fora, como é o nosso tratamento com as pessoas? Como é o nosso tratamento com as pessoas de dentro da nossa casa? Pensando em tudo isso, podemos entender que essa afabilidade e doçura, ela é conquistada. E todo momento que pensarmos nessa situação, puxa vida, eu sou tão caridoso dentro da minha casa espírita, eu sou tão prestativo em tudo quanto é que eu faço dentro da minha casa espírita e em casa, como eu sou. O que eu trago de bom para minha família? Que realmente a família é o lugar onde a gente faz com que a gente se modifique. Lá é justamente o momento de trazermos esse homem velho e deixarmos de lado e fazermos com que entre o homem novo,
com mais afabilidade, com mais doçura em nossos corações e nossos atos. Então, se pararmos para pensar, toda essa situação a qual nós vivemos em nossos lares, às vezes lares sendo destruídos por simplesmente não entendermos o que a gente passa em nossos corações e nos corações das pessoas que estão ao nosso lar. Então, tudo isso são intenções para entendermos o que se passa em nós, o que passa em nossos corações. E mais ainda, o que a gente pode fazer com isso? Nós acabamos de ler sobre o direito sagrado. O que é essa oportunidade que Deus nos dá para justamente passarmos pelas situações mais difíceis? E com certeza, essas situações difíceis nos faz com que a gente cresça e que a gente tenha mais afabilidade e mais doçura no nosso tratar, no nosso agir. E assim, nós vamos seguindo a nossa vida, os nossos dias com mais tranquilidade. Porque a partir do momento que, como todos nós sabemos, nós sempre temos companheiros espirituais ao nosso auxílio. E eles, auxiliando-nos, podemos ter uma comunicação melhor. E a partir do momento que tivermos essa afabilidade e essa doçura em nosso coração, nós iremos vibrar muito mais próximos destes companheiros que estão à nossa volta. Então vamos pensar em tudo isso que o que acontece em nossas vidas e vamos pontuar se nós estamos tendo mais afabilidade e doçura em nossa atitude, ou se a gente precisa de melhorar um pouquinho isso. Então é isso, esse entendimento, né, que a gente trouxe aqui, tanto do Evangelho quanto do Pão Nosso, agora há pouco. E que a gente possa estar mais próximo, né, independente das situações a qual nós vivemos, e essa oportunidade de estarmos vendo o que a gente pode se modificar. Porque não é à toa que tudo isso tem acontecido no nosso planeta. Situações bruscas, a nossa natureza se modificando, a nossa saúde mental e física se modificando. Tudo isso é necessário para que, no momento propício, nós entendermos que tudo isso que estamos passando nada mais é como uma experiência, para que a gente possa ter direitos sagrados maiores. Que a gente possa sempre agradecer a Deus, a Jesus, aos companheiros que nos auxiliam a cada passo, e que a gente possa trazer no nosso coração a certeza de não somente crer, de simplesmente acreditar que Deus existe, mas quando aparece a dificuldade em nosso caminho, nós já descrençamos desse Cristo, nós já descrençamos em tudo isso que Ele trouxe. Então vamos pensar e vamos entender racionalmente o que é essa fé a qual nós necessitamos, essa fé raciocinada que nós precisamos de ter a todo momento, dentro de nosso lar e dentro da nossa casa espírita. Nosso trabalho também, né? Em todo momento, a cada passo, na rua, dentro do ônibus, dentro do nosso carro. Como está a nossa fé? Ela está raciocinada ou ela está cega? Então vamos, neste momento, agradecendo imensamente a oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui reunidos. E que a gente possa, mais e mais vezes, utilizar a tecnologia a nosso favor. E que assim a gente possa compartilhar ideias e ideais. Certamente, o meu entendimento acerca das leituras que fizemos aqui hoje pode ser que não seja o entendimento do companheiro. O que a gente gostaria é que o complemento seja feito,
com diálogo, com amor e afabilidade e a doçura, que certamente nós tiraremos muito proveito de tudo isso que estamos lendo, de tudo isso que estamos conversando sobre o Evangelho do Cristo. E vamos ser muito felizes com essa nova conclusão do ensinamento do Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair no erro ou em tentações, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja. Obrigado por nos assistir e pode comentar da forma qual acharem necessário. Fiquem em paz.